é farmacologia sobre os anestésicos locais, e toda vez que a gente fala de farmacologia, é essa imagem que a gente normalmente tem, né? É como se o aluno ficasse meio que passando mal, né? Quando a gente fala de farmacologia. O aluno, ele fica completamente extasiado, cansado, exausto, né? Ele não está prestando atenção direito no que a gente está falando, mas a gente continua falando. Então, eu sei que está tarde, eu sei que são 18 horas, mas a gente vai tentar tornar a farmacologia um pouco mais interessante por causa dos anestésicos locais. Então, quando a gente fala disso, uma frase que vem muito na nossa cabeça, está no nosso livro, é isso. A presença de um anestésico local no sistema circulatório, ele significa que a droga ela vai ser transportada por cada célula para cada célula do nosso organismo. Então, o que essa frase quer dizer? Essa frase quer deixar um alerta para a gente que, como a gente vai ver no finalzinho da aula, a gente precisa ter cuidado na escolha dos nossos anestésicos. A gente precisa ter cuidado na escolha das nossas soluções anestésicas e da quantidade de anestésico que a gente administra para o nosso paciente. Não adianta nada eu fazer um único anestésico, um anestésico básico, um anestésico pontual, e eu não ter a noção e a ideia do que eu posso utilizar para o meu paciente. Porque eu sei que esses anestésicos eles vão ter interferências em todo o sistema regulatório do paciente, e eu preciso ter cuidado com isso, tá? A gente vai ter uma aula extra que eu acho que a gente vai fazer em forma de live lá no Instagram, porque eu acho que vai ser mais fácil, a gente vai conseguir fazer perguntas, respostas mais ou menos ao vivo. E lá eu vou falar exatamente a indicação dos anestésicos locais. Então, para que eu vou usar cada coisinha? Então, para um paciente cardiopata, um paciente obeso, um paciente gestante, será que tem diferença? Qual é a minha escolha? Então, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês nessa aula extra, tá? Então, eu quero que a aula de hoje vocês fiquem empolgados desta forma, que vocês fiquem animados desta forma, né? Então, que vocês estejam felizes de estar assistindo isso. Por quê, gente? Porque como é que eu vou escolher o tipo do anestésico, a anestesia correta, a dosagem correta, se eu não conhecer a farmacologia dos meus anestésicos? Então, eu tenho uma paciente como essa, hoje a gente vai ter pouquíssimo caso clínico, tá? Não serão muitos casos, porque exatamente a gente não é uma aula prática de caso clínico, mas uma paciente como essa, que a gente olha uma lesão em maxila, que é uma displasia fibrosa, a gente vê que é uma displasia pela essa imagem meio fosca de raio-x. Essa é uma paciente que eu sei que eu vou conseguir realizar uma biópsia com anestesia local, certo? Essa outra paciente, eu já sei que eu vou conseguir realizar uma biópsia com anestesia local, é a mesma condição que apresenta a paciente anterior, e talvez, eu consiga fazer alguma coisa com associação, com sedação, alguma coisa assim. Talvez. Então, essa imagem também é a mesma imagem do vidro despolido. Então, eu posso fazer biópsia. Mas e um paciente como esse, que tem a mesma condição das outras duas pacientes? Uma displasia fibrosa, com vidro despolido, uma imagem tomográfica como essa, um acometimento de várias regiões, inclusive base de crânio, órbita, infraorbitário. Um paciente como esse, eu sei que eu não vou conseguir intervir ele com anestesia local, por mais que eu conheça a farmacologia da melhor forma possível. Mas a farmacologia, por eu conhecer ela, eu sei que eu não vou conseguir atuar através da anestesia, da difusão desse anestésico, do tipo de anestésico, então eu não vou conseguir. Então eu vou optar por uma cirurgia com anestesia geral. Então, a farmacologia é importante exatamente por todos esses pontos, pela essa quantidade de conhecimento que a gente vai tendo. E uma cirurgia como essa, gente, eu não preciso nem dizer, né? Que é uma cirurgia ortognática, que quando a gente olha uma paciente como essa, a gente já sabe que um procedimento desse tem que ser feito sob anestesia geral. Mas lembre-se, uma paciente como essa, a gente também anestesia com anestésicos locais. Por quê? Eu quero uma duração dessa anestesia por mais tempo, né? Eu quero que essa paciente fique com essa área anestesiada e sem sensibilidade por mais tempo, pós-anestesia geral. E eu quero uma vasoconstricção. Então, eu escolho, por exemplo, anestésicos que tenham adrenalina, para que eu possa fazer uma boa vasoconstricção e eu não tenha tanto sangramento, tá? Então, eu uso.
E aí a gente vai começar a falar das bases farmacológicas dos anestésicos. Como é que eu dividi essa aula? A gente vai falar agora no início sobre como funciona o anestésico, mais ou menos, para vocês entenderem do que está lá dentro, o que tem dentro do tubete, como funciona esse anestésico. E depois a gente vai falar dos sais anestésicos, dos vasos constrictores, os cálculos anestésicos, tá? Então, são essas 4 partes que a gente vai tentar cumprir dentro do nosso prazo. Então, o que é um anestésico? Então, um anestésico local, ele nada mais é do que uma estrutura molecular, que dentro dele a gente tem um grupo lipofílico, que é um anel benzeno, um grupo hidrofílico, que é uma amina, e nesse meio do caminho o que faz é uma ligação éster ou amida. E isso é o que determina o tipo de anestésico, se você vai ter um anestésico éster ou um anestésico do tipo amida. Então, é exatamente essa cadeia intermediária que une esse grupo lipofílico e esse grupo hidrofílico. E a escolha desses anestésicos, eles vão ser influenciados por algumas coisas. Por exemplo, o grupo lipofílico, ele contribui com essa lipossolubilidade, né, que ele tem uma atração pela gordura, pela difusão e fixação dos anestésicos nas proteínas. A difusão desses anestésicos através, prestem atenção, através da bainha neural. E a fixação, quer dizer, a união desses anestésicos na proteína, o que faz com que você tenha uma durabilidade maior do seu anestésico. A gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Outro grupo é o grupo hidrofílico, que ele possibilita que o anestésico, quando na forma ionizada, ela seja solúvel em água e tenha um potencial de atuar em receptores específicos. Então, o que quer dizer isso? Você tem uma difusão maior. Você tem, quando você anestesia, uma difusão desse anestésico, porque 90% do nosso corpo praticamente é água. Então, a gente tem uma difusão desse anestésico de forma melhor. Tá? E a ligação éster ou amida vai condicionar, por exemplo, a velocidade de metabolização, porque eles têm áreas de metabolização diferentes e o potencial de produzir altas concentrações no plasma, o que, muitas das vezes, pode causar as reações de superdosagem, como a gente pode ver numa aula de complicações anestésicas, ok? Então, o que eu quero que vocês comecem a entender comigo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, eu não estou conseguindo ver vocês aqui. Não sei por quê. Realmente, eu não sei porque eu não estou vendo os comentários aqui. Tá vendo? Não estou. Mas vamos lá, tá? Então, os anestésicos, deixa eu saber aqui. Ah, já sei. Eu vou tentar fazer assim, gente. Vamos ver. Quando vocês veem dessa forma, vocês estão vendo a minha tela e me vendo? Coloca aqui para mim. Vê se vocês conseguem. Porque eu acabei cortando um pouco aqui. Demora muito para aparecer para mim, gente. Vocês não têm ideia. Ótimo. Tá. Então, o que eu quero que vocês coloquem aí? Eu vou tentar falar tudo dessa parte, e aí eu quero que vocês coloquem a dúvida de vocês. Então, vai colocando as dúvidas aí no chat, já vai colocando, porque demora para aparecer para mim, tá? Então, eu vou explicar, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão colocando aí na conversa. Combinado? Então, tá. Então, como é que funciona esses anestésicos, né? Os anestésicos locais, quando a gente injeta, o que ele tem lá dentro? Ele não tem só o anestésico. Ele tem o anestésico, ele tem conservantes, ele tem água, ele tem a forma dele como cloridrato, que é um sal. Mas junto com essa solução, a gente tem moléculas de base e moléculas ácidas, que são RN e RNH, que é o H do hidrogênio mais, tá? Eu preciso que vocês entendam isso, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Quando a gente tem o nosso tubete,
Essa solução ela está em formato de sal, mas esse sal ele não funciona da forma real como um sal. Ele precisa se dissociar. Você precisa separar isso. Só que lá dentro do tubete também tem a base e o ácido, como por exemplo o RN e o RNH. Você tem isso solto lá dentro, que eles ficam se associando e dissociando. Essa associação e dissociação, ela depende de uma constante de associação e dissociação chamada de pK, que existe uma fórmula que você faz um cálculo e ele é baseado principalmente pelo pH do líquido que está ali no local. Eu vou suspender essa informação para vocês e eu vou entrar em pouquíssimos detalhes sobre o pK, mas eu quero que vocês entendam a parte do sal anestésico e depois da separação ele entre base e ácido. E lembrando que dentro do tubete, que é mais ácido, você tem essa separação. Você tem tanto sal, quanto você tem base, quanto você tem ácido. E eles ficam lá dentro se dissociando e associando novamente. Então, como funciona? O RH+, que é hidrofílico, tem uma característica hidrofílica que seria a parte ácida, certo? Ele faz uma difusão melhor pelos tecidos. Já a parte RN, que é a lipossolúvel, que seria a base, é a difusão através da bainha do nervo. E isso tudo depende do pH e do pK da solução ali presente, tá? Então, isso é importante para vocês entenderem que você vai ter o pH e você tem esse pK. Então, o que acontece? Quando você injeta essa parte catiônica, né? E a parte RN, dependendo desse pK da solução, as moléculas de RN, que são lipofílicas, elas vão se difundir. Então, você injetou o sal. Esse sal se divide. A parte RN, ela é lipofílica e ela vai entrando e difundindo na bainha do nervo. Enquanto isso, você tem RNH lá perdido, certo? Você tem lá a parte catiônica. E aí, essa parte catiônica, ela se dissocia novamente. E aí, mais RN vai entrando na bainha do nervo. Vocês estão entendendo? E essa parte RNH vai se dissociando e entrando novamente na bainha do nervo. Quando chega na bainha do nervo, que é na parte intracelular, você tem essas moléculas de RN se associando novamente, porque lá o pH é um pouco mais ácido. Então, elas se associam novamente, essa RN, se tornam RNH, e por isso elas se ligam no canal e bloqueiam a condução nervosa. Mas, professora, e a célula, esse RNH perdido lá fora? Ele se dissocia e mais RN entra. Vocês entenderam o que eu falei? Eu preciso que vocês entendam essa parte, porque essa parte é muito importante. Não importante para vocês escolherem um anestésico, mas para vocês entenderem algumas propriedades desses anestésicos, tá? Vou explicar novamente, ok? Se vocês não entenderam. Então, a gente tem, dentro do nosso tubete, sal anestésico, certo? Junto com esse sal anestésico, você tem as associações e as dissociações, certo? Que é o RN e o RNH, ok? O RNH, que é essa associação, ele é hidrofílico e ele difunde pelos tecidos. Então, ele é o RN mais o hidrogênio, certo? O RNH. Basicamente, um sal, vamos dizer assim, um sal com aquele ácido ali que é o H. Já o RN, ele é lipossolúvel, ele é como se fosse a base, a dissociação, certo? Ele é responsável pela difusão desse anestésico pela bainha do nervo, que é a parte que difunde, que faz com que a molécula chegue lá. Mas essa molécula que difundiu pela bainha do nervo, ela não tem a capacidade de bloquear os canais receptores, de se unir às proteínas. Então, como funciona essa logística, né? Essa farmacocinética ali dentro? Você injetou o anestésico, ele chega muito próximo à bainha do nervo, muito próximo à estrutura nervosa. Ele começa a se dissociar. Então, vai ter um monte de H positivo, que é o hidrogênio, e os RNs vão penetrar na bainha do nervo.
Então, eles entram na bainha do nervo e vão para a parte intracelular. Ao mesmo tempo, lá ainda tem mais RN positivo, né? RNH positivo. E eles continuam esse processo de dissociação. E mais RN vai entrando na bainha do nervo. Por isso que o efeito do anestésico não é de uma vez só. Ele é aos poucos. Você vai aumentando a profundidade porque esse RN vai difundindo por dentro da bainha do nervo. Quando chega nesse espaço intracelular, ele precisa bloquear a transmissão através do canal receptor, bloqueando esse canal receptor. E como é que ele bloqueia isso? Se associando de novo e se transformando em RNH positivo. Esse processo é um processo de reequilíbrio, de reformação, e isso é constante para que você tenha a função do seu anestésico. Eu não estou entrando em detalhe do anestésico que é absorvido pelo vaso sanguíneo, que está próximo ali. Então, vocês entendem que você tem vários processos de perda desse anestésico ali naquela região? Então, a gente tem que ter uma boa técnica, uma boa escolha, uma boa dosagem, uma boa concentração desse anestésico, para a gente conseguir o efeito que a gente deseja. Resumindo, tá? A difusão, né? A difusão desse anestésico e a ligação proteica, eles vão ser os responsáveis pela eficiência do anestésico. Então, o que é isso? O que vai contar a eficiência do anestésico? É ele penetrar na bainha do nervo e ele bloquear a transmissão nervosa. A lipossolubilidade, ela é diretamente proporcional à potência. Então, um anestésico extremamente potente, ele difunde pela bainha do nervo melhor. Ele tem uma difusão muito maior. Então, vamos abrir um parênteses. A articaína, ela é muito lipossolúvel. Então, o que ela faz? Ela tem uma potência maior, ela difunde melhor. Tanto que quando a gente falou na semana passada, você deposita o anestésico na vestibular, muitas das vezes você anestesia o palato, certo? O grau de ionização, que é o pK, e essa dissociação e associação, ela vai determinar a velocidade do início da ação anestésica. Então, quanto menor o pK, mais rápida é a ação do anestésico, certo? E a ligação das proteínas, ela determina a duração do anestésico. Então, quanto mais tempo as proteínas ficarem ligadas à molécula do anestésico, mais tempo é a duração desse anestésico. Por exemplo, a bupivacaína tem uma duração de quase 12 horas, segundo alguns relatos na literatura. Então, a gente tem uma associação muito forte da bupivacaína com as proteínas do canal, certo? É isso. Todos entenderam mais ou menos? Eu vou fechar aqui para a gente ver. Coloca aqui, gente, se vocês entenderam, não entenderam. Coloca aqui, bota aqui na tela para mim, certo? Vê se vocês estão vendo. Escrevam para mim, por favor, que essa aula é importante para isso. Não consigo ver vocês, gente. Tudo certo? Tudo certo? Ótimo. Então, tá bom. Muito bem. Então, nós temos dois grupos principais de anestésicos. Os grupos ésteres, e dentro desses grupos ésteres, o que são derivados do ácido benzoico, e a gente tem butacaína, cocaína, e etc, etc. E dentro dos ésteres do ácido paramino-benzoico, que a gente tem procaína, cloprocaína, propoxcaína e etc. O que eu vou falar dos ésteres? Quase nada. A única coisa que eu vou falar é que o que a gente utiliza hoje em dia é a benzocaína e de uma forma tópica. A gente sabe que os ésteres têm uma característica específica, a gente vai falar um pouquinho disso, mas eles também têm uma capacidade muito grande alergênica por causa desse ácido benzoico e paramino-benzoico, ok? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Existem alguns tubetes ainda de procaína, mas hoje em dia quase não são mais comercializados, tá bom?
Esses são os anestésicos locais dos tipo amida. Então, a gente tem articaína, bupivacaína, dibucaína, etidocaína, lidocaína, mepivacaína, prilocaína, ropivacaína. Tem diversas. A ropivacaína, a gente utiliza muito em hospital. Dibucaína, etidocaína e ropivacaína, a gente não tem tubete aqui no Brasil. A gente não tem. Eu não sei se tem fora do Brasil, mas aqui no Brasil eu sei que a gente não tem apresentação de tubete. A ropivacaína, por exemplo, você usa muito para bloqueio de ombro, joelho. Você utiliza porque ela tem uma durabilidade muito boa. Mas os que a gente mais utiliza, que são comercializados aqui, articaína, bupivacaína, lidocaína, mepivacaína e a prilocaína. Toda a farmacologia, ela envolve farmacocinética. E a farmacocinética é a movimentação que esses fármacos fazem no organismo. Então, por exemplo, a absorção. Quando a gente injeta no tecido mole, esses anestésicos locais, eles têm uma ação farmacológica nos vasos sanguíneos, certo? Então, muitos são absorvidos, muitos causam dilatação do vaso, poucos causam vasoconstricção. Então, esse é um processo de absorção, que é o local da aplicação até chegar na corrente circulatória. Alguns fatores facilitam essa absorção, por exemplo, solubilidade, superfície de absorção, então substâncias que você coloca tópico na pele que tem que espalhar vão absorver mais, irrigação sanguínea, tempo de permanência naquele local de absorção e a concentração. Então, são detalhes que prestem atenção. Como é que eu quero mudar o tempo de permanência? Eu associo um vasoconstrictor. Por que uma área muito vascularizada, uma área que, de repente, está inflamada, eu tenho uma perda do anestésico maior, porque eu tenho uma irrigação sanguínea maior e, além disso, o pH da solução, como a gente já viu, da substância, do tecido, da acidez daquele processo inflamatório. A concentração do meu anestésico é importante, a solubilidade dele, que é essa difusão. Então, todas essas informações são importantes. Então, depois que ele foi absorvido, ele é distribuído. Então, ele é distribuído não só ali no local, como quando ele é absorvido, ele é distribuído por todo o organismo, certo? Então, esse anestésico, ele chega no nível sanguíneo com uma determinada velocidade, com uma determinada distribuição, e esse detalhe vai ser extremamente importante para a gente pensar em sobredosagens, né? Quando a gente tem a sobrecarga do organismo, e para a gente pensar em ter cuidado no cálculo do nosso anestésico, para que essa quantidade de anestésico no sangue não seja um problema para aquele teu paciente, certo? Depois disso, esse anestésico ele é sofrido do metabolismo, ele é biotransformado. Né? Então, eles são degradados, alguns são degradados numa determinada região, outros são degradados em outros órgãos, outras substâncias, outras regiões, e você tem a produção de uma toxicidade por causa dessa biotransformação. Então, esse é um outro processo que a gente observa. Então, por exemplo, a biotransformação dos anestésicos do tipo éster, eles são principalmente hidrolisados pelo plasma, por uma enzima chamada pseudocolinesterase. Então, as reações alérgicas que a gente observa principalmente em relação a isso, não tem alergia em relação ao éster em si, mas sim ao composto que você tem depois da hidrólise desse éster pela pseudocolinesterase, certo? Que é o PABA. E aí isso faz com que ele se torne um dos anestésicos mais alergênicos, certo? Já os anestésicos do tipo amida, eles são um pouco mais complexos, uma parte deles é metabolizada no fígado, a gente tem uma parte metabolizada no pulmão, de um anestésico específico, como a prilocaína, mas é importante você entender que esses órgãos todos precisam estar preparados para receber a carga daquele anestésico. Então, pacientes com hepatopatias graves, problemas de fígado graves, a gente vai ter um cuidado na hora que a gente administrar o nosso anestésico. Então, isso é muito importante, gente. E a gente já vai botando na sua cabeça como é importante você entender essa biotransformação, como é importante você entender essa farmacologia. Não só isso, como, por exemplo, a excreção. Os rins, eles são os principais órgãos que excretam os anestésicos locais, e esses metabólicos, certo? Alguns são perdidos na urina, uma outra porcentagem, alguns são até são excretados pelo pulmão, alguma parte dos ésteres. Mas é importante você lembrar que pacientes com insuficiência renal, por exemplo, eles são incapazes de eliminar esse anestésico de forma eficiente e tão rápido como você imagina.
Então, o que que acontece? Esse anestésico se acumula no sangue, você tem uma taxa maior, você leva esse potencial maior de toxicidade para o seu paciente, que é a superdosagem. Então, a gente tem uma superdosagem, a gente vai ver na aula, absoluta, que é uma quantidade maior mesmo do anestésico, e uma superdosagem relativa, que às vezes é por uma insuficiência renal e não está conseguindo excretar esse anestésico, certo? O anestésico ele faz ação sistêmica em diversas partes do corpo e a gente tem que ter algum cuidado, muitos cuidados. Então, por exemplo, o sistema nervoso central, eles vão atravessar a barreira hematocefálica, tem uma ação farmacológica no sistema nervoso central, manifesta-se principalmente por depressão, não tem um nível significativo quando os níveis sanguíneos são baixos, né, quando é terapêutico, mas a principal manifestação, quando você tem isso muito alto, o paciente ele normalmente inicia e realiza uma crise tônico-convulsiva, né, generalizada. Ele começa a ficar eloquente, daqui a pouco ele vai ficando prostrado e daqui a pouco ele entra na convulsão tônico-clônica. Então é importante a gente prestar atenção nisso, certo? Em relação ao sistema cardiovascular, ele tem uma atuação direta no miocárdio, na vasculatura periférica. Ele é um pouco mais resistente do que o sistema nervoso central e algumas ações diretas que a gente tem no miocárdio, por exemplo, vão depender conforme o nível sanguíneo dessas drogas, certo? Então, por exemplo, a ação anestésica do local diminui a excitabilidade do miocárdio, reduz a velocidade de condução e diminuição dessa força. Em compensação, quase todos os anestésicos causam vasodilatação periférica, certo? Então, eles têm uma maior absorção, porque você dilata o vaso, você aumenta a possibilidade de toxicidade, certo? Então, é importante a gente observar isso. Isso em relação aos anestésicos locais, o sal anestésico, tá, gente? Em relação ao músculo esquelético, ele também é sensível, mas ele é reversível, completamente reversível. E em relação à regeneração muscular, a gente tem ela completa em 2 semanas. A gente está falando de reações adversas, certo? Em relação ao sistema respiratório, de uma maneira geral, a função respiratória não é afetada pelos anestésicos até que você atinja níveis tóxicos, níveis graves, níveis de superdosagem. Qual é a solução anestésica ideal, então? Como é que eu escolho esse anestésico? Como é que eu decido qual anestésico que eu vou escolher? Então, não existe uma solução anestésica ideal. É lógico que não existe. A gente pode ver por essa lista de coisas que você não vai ter nunca uma solução dessa forma. Nenhum medicamento é um medicamento ideal para tudo, não tem. Então, qual deveria ser? Não ser irritante para os tecidos, ter uma baixa toxicidade, ser reversível, não causar injúria às estruturas nervosas, ser eficaz, baixo período de latência, que é o período para iniciar, duração adequada durante todo o procedimento, capacidade de biotransformação, não ser alérgica, ser estéril ou passível de esterilização. Então, isso deveria ser o ideal. Mas o que acontece? Você tem isso em quase todos os anestésicos, certo? A gente tem, mas cada um num grau diferente. Você não tem todos eles 100%. Você vai ter um anestésico que tem uma baixíssima toxicidade. Você não tem. Você tem uma possibilidade de toxicidade alta. Você tem anestésicos, por exemplo, que tem um período de latência mais rápido, outros têm um período de latência mais curto. Então, isso vai variar conforme a solução anestésica. Então, por isso que para você escolher um anestésico, para você entender da farmacologia desses anestésicos, você precisa saber das características deles, certo? Então, o anestésico sem vaso, ele é absorvido, né? Ele faz uma vasodilatação e ele é rapidamente absorvido para o vaso sanguíneo. Então, uma característica importante, quando você quer fazer uma anestesia num paciente cardiopata, que sabe, quando a gente vai ver pelo cálculo, que pode usar pouquíssima dosagem de anestésico, a gente sabe que essa absorção, se você usar um anestésico sem vaso, porque você está com medo da adrenalina ali no local, você vai ter um processo de absorção mais rápido que o normal. Então, esse anestésico, ele vai embora mais rápido. Então, eu sei que eu vou subdividir os meus procedimentos. E se eu for fazer procedimentos em 2 áreas específicas, eu tenho que lembrar que talvez valha a pena eu anestesiar uma primeiro, trabalho ali naquela região, depois eu anestesio uma segunda. Porque esse meu anestésico, ele vai ser muito mais absorvido rapidamente, certo?
Já o anestésico que tem adrenalina, você promove essa vasoconstricção do vaso e esse anestésico ele fica ali por muito mais tempo, certo? Esses são videozinhos que a gente tirou do Malamed, que é um livro muito bom, que eu gosto muito, mas eu prefiro o nosso livro, né? Por favor. Então, agora a gente vai falar um pouco dos sais anestésicos, algumas informações que eu acho que são importantes para vocês entenderem. Lidocaína. Lidocaína, ela tem um metabolismo no fígado, ela tem uma excreção renal e ela tem propriedades vasodilatadoras menores do que a procaína, que é um éster, e maiores do que a prilocaína e a mepivacaína. Então, eu já digo para vocês, se você for escolher um anestésico sem vaso, entre lidocaína e mepivacaína, você vai ficar com qual? Com a mepivacaína. Porque a lidocaína, ela tem a propriedade vasodilatadora maior. Em um início de ação, é um início de ação muito rápido, de 2 a 3 minutos, tem uma duração de analgesia sem vaso para pulpar 5 a 10 minutos e para tecido mole entre 60 a 120. Mas, gente, na prática não é dessa forma. É muito mais rápido, tá? Bem mais rápido. Então, um anestésico do tipo lidocaína sem vaso, eu vou te falar que eu não tenho no meu consultório. Eu não uso a lidocaína sem vaso. Eu prefiro a mepivacaína. A duração da analgesia com vaso, para pulpar 60 minutos e para tecido mole de 3 a 5 horas. O meu anestésico de escolha no consultório, na grande maioria dos meus procedimentos, é a lidocaína com adrenalina 1 para 100 mil, certo? Eu não uso adrenalina 1 para 50 mil. Eu uso adrenalina 1 para 100 mil. A mepivacaína tem o mesmo metabolismo no fígado e a excreção renal, tem uma propriedade vasodilatadora. Essa vasodilatação, ela é boa, por exemplo, para você utilizar para pacientes cardiopatas graves, né? Que tem essa contraindicação de utilizar o vasoconstrictor. Na verdade, quando eu boto aqui, ó, ligeira vasodilatação, é ligeira vasoconstricção, tá? Ela tem uma vasodilatação pequena. Tem uma concentração entre 2 a 3%, tem um início de ação bem rápido, de 1,5 a 2 minutos, e tem uma duração de analgesia sem vaso entre 20 a 40 minutos e de tecido mole entre 2 a 3 minutos. Olha a diferença, né, com a lidocaína. E já a duração da analgesia com vaso, na pulpar entre 45 a 60 minutos e em tecido mole de 2 a 4 horas, ok? Já no sal anestésico, a gente tem a prilocaína, uma prilocaína, né, um dos sais anestésicos, ela tem um metabolismo tanto no fígado quanto no pulmão. Então, por exemplo, gente, se eu tenho um paciente, não é meu anestésico de escolha, mas se eu tenho um paciente que eu sei que ele tem algum problema hepático, e eu preciso fazer uma anestesia dele, e eu vou utilizar um pouco mais de anestésico, talvez eu escolha uma prilocaína. Eu tenho a prilocaína no consultório. Por quê? Porque a gente sabe que essa metabolização também vai ocorrer pelo pulmão. Então, ela te ajuda, ela tem uma metabolização melhor, e isso faz com que você tenha evite muito a superdosagem. Então, é bom. Eu tenho a prilocaína no meu consultório, certo? Em relação à excreção, ela é uma excreção renal, tem um início de ação de 2 a 4 minutos, tem uma propriedade vasodilatadora maior do que a mepivacaína e menor do que a lidocaína, tem uma concentração eficaz de 3 a 4%, essa duração de analgesia sem vaso, pulpar 60 minutos em tecido mole de 2 a 4 horas, um pouco menos do que isso tudo. Duração de analgesia com vaso muito parecida, né? Do que a mepivacaína e a lidocaína. Já a bupivacaína, ela só apresenta com vaso, ela tem um metabolismo pelo fígado, uma excreção renal, ela tem uma propriedade vasodilatadora maior do que a lidocaína, maior do que a prilocaína e a mepivacaína, tem um início de ação bem demorado, de 6 a 10 minutos, então ela tem uma menor hidrossolubilidade, certo? Porque ela tem um início de ação demorado, certo? Entenderam? Mas ela dura muito, então ela tem uma conexão nos canais proteicos maior, entre 4 a 9 horas, tem relatos na literatura de até 12 horas, e pulpar entre 90 a 180 minutos.
E a articaína eu também tenho no meu consultório. Ela apresenta-se pelo metabolismo pelo fígado, tem uma excreção renal, tem uma propriedade vasodilatadora que é igual à da lidocaína, tem uma concentração eficaz de 4%, tem um início de ação de infiltração de 1 a 2, bloqueio mandibular um pouquinho mais demorado, de 2 a 3 minutos. Tem uma duração da analgesia em torno de 150 minutos em criança, o par em adulto 180, e em tecido mole você não tem diferença das outras soluções anestésicas. Mas ela tem uma difusão muito boa, ela tem uma penetração muito boa, principalmente na parte óssea. Então, é um anestésico que eu gosto muito, principalmente quando eu vou fazer levantamento de seio maxilar, quando eu vou fazer grandes cirurgias de implante, remoções de enxerto. Então, é um anestésico que eu uso. A bupivacaína, por exemplo, eu não utilizo, eu não tenho no meu consultório. Cada sal anestésico tem uma dose máxima que precisa ser calculada. Essas doses máximas, elas são as menores doses máximas que nós temos. Se você for olhar diversos livros, tem livros que têm dosagens de lidocaína, mepivacaína, prilocaína, até maiores do que essas. Mas eu utilizo o que está no nosso livro, que são as menores doses anestésicas e são doses que a gente consegue realizar todos os procedimentos que têm indicações de serem feitos com anestesia local de uma forma eficiente e tranquila, ok? Então, por exemplo, eu tenho lidocaína 4,4 miligramas por quilograma, sendo que o máximo são 300 miligramas. Por quê? Pelo seguinte motivo, se eu tiver um paciente obeso ou um paciente infantil, eu tenho um cálculo por quilo, porque ele é uma criança, né, pequenininho, magrinhozinho, e eu tenho para um paciente obeso um cálculo limitante de 300, porque não quer dizer que por ele ser mais pesado, ele vai ter as funções de metabolização, excreção, biotransformação iguais, né? Ou maiores. Não, ele vai ter, às vezes, até piores. Então, você tem uma dosagem máxima sempre por causa disso. A mepivacaína é a mesma coisa. A articaína, 7 miligramas por quilograma, 500 miligramas. A prilocaína, 6 miligramas por quilograma, 400 miligramas. E a bupivacaína, 1,3 miligramas por quilograma, 90 miligramas, tá? Os vasos constrictores, nós temos adrenalina, felipressina, levonorefrina, noradrenalina e fenilefrina. O que eu observo? A adrenalina, o que acontece? A adrenalina, ela faz um aumento da pressão sistólica e diastólica, aumento do volume sistólico, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de contração e aumento do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Eu faço muita sedação no meu consultório, acompanhada por um médico anestesista. E o paciente ele fica completamente monitorizado, com pressão arterial, oxímetro, eletrocardiograma. E a gente observa que ele está com uma pressão basal, que é a pressão que ele chega, às vezes um pouco ansioso, essa pressão regulariza. Quando a gente faz anestesia com lidocaína, com adrenalina 1 para 100 mil, a gente tem um aumento da pressão sistólica e diastólica. Isso é observado, a gente consegue ver isso clinicamente. Então, eu digo para vocês, gente, como é importante você aferir a pressão do seu paciente. Eu já tive diversos, eu faço a conferência da pressão do meu paciente em todos os procedimentos cirúrgicos. Eu acho isso de extrema importância. Eu já tive vários procedimentos suspensos, porque a dosagem, a PA desse meu paciente estava tão alterada, que não me permitia fazer anestesia, certo? Me arriscaria. E aí as dosagens da adrenalina em pacientes asa 1 e asa 2, eu tenho 0,2 miligramas. É por consulta, tá, gente? É por consulta o valor dos vasos constrictores. E no paciente asa 3 e asa 4, 0,04 miligramas por consulta. A gente vai fazer os cálculos disso. Já a felipressina, ela tem um nome comercial de octapressin, tem uns efeitos mais brandos do que a da adrenalina. Em relação ao miocárdio, tem ausência de efeitos diretos. Em compensação, ele não causa grandes vasoconstricções. Ele é um dos melhores, assim, se você for em sequência a adrenalina, mas ele não tem uma grande vasoconstricção, que é o que a gente deseja. Pode ter nos vasos sanguíneos periféricos, cutâneos, né? Mas não tem para o nosso procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, ele é contraindicado em pacientes com necessidade de hemostasia, certo?
Então, os pacientes asa 1 e asa 2, você pode usar altas doses, então não tem um mínimo, e aí a gente vai entender, não tem um mínimo, eu posso usar quantos tubetes eu quiser. Não. A gente vai ter o sal anestésico controlando essas dosagens. E o paciente asa 3 e asa 4, eu tenho entre 0,27 miligramas por consulta. A levonorfrina, ela tem uma ação no miocárdio, ela tem uma ação parecida, né, em relação ao miocárdio com a da adrenalina, mas em menor grau. Para todos os pacientes, a dose máxima deve ser 1 miligrama por consulta e ele é comparado a uma adrenalina 1 para 50 mil e 1 para 100 mil, ok? Já a noradrenalina, a gente tem um aumento da pressão sistólica, aumento da pressão diastólica, redução da frequência cardíaca, e a gente não utiliza ela com o intuito de hemostase. Na verdade, eu já digo para vocês não utilizar noradrenalina. A gente não tem necessidade nenhuma de usar a noradrenalina. Pelo contrário, ela tem uma contraindicação muito forte em pacientes cardiopatas, né? E eu vou contar no final uma história para vocês, que é uma história bem ruim, né? Nesse sentido de uso da noradrenalina. Já a fenilefrina, ele aumenta a pressão diastólica, aumenta a pressão sistólica. Paciente asa 1, asa 2, a gente tem 4 miligramas por consulta. Paciente asa 3, a gente tem asa 3, asa 4, 1,6 miligramas por consulta. Então, como é feito esse cálculo anestésico? A gente vai ter cálculos baseados no peso do paciente, cálculos baseados na concentração de cada anestésico no tubético, concentração de cada vasoconstrictor no tubete e dosagens máximas em miligrama por quilograma. Então, antes da gente fazer um cálculo, a gente tem que ter essas informações próximas a você, certo? Esse cálculo anestésico, ele vai depender ou do sal ou do vasoconstrictor. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que a gente precisa fazer o cálculo dos dois. Professora, mas você faz o cálculo para todos os pacientes? Não, gente. Chega um determinado momento que você já sabe. Você vai ver que o cálculo ele não vai variar muito. A gente vai observar uma média, que você já poderia botar a quantidade de tubetes ali. O que vai mudar é se o paciente fugir do padrão. Que padrão? 70 quilos, que é o padrão que a gente tem de peso. Ou se ele tiver alguma doença sistêmica, certo? Então, por exemplo, a dose máxima de lidocaína a gente já viu, como tudo isso, e a gente vai fazer o primeiro cálculo. Esse é o cálculo que a gente vai fazer para um anestésico local. Então, eu preciso saber, para fazer o sal anestésico, quantos quilos o paciente tem. Então, 70 quilogramas. Por quê? Porque eu vou usar a lidocaína a 2%, com adrenalina 1 para 100 mil. O que quer dizer lidocaína a 2%? 2% quer dizer 2 gramas em 100 ml, certo? 2.000 miligramas por 100 ml. Regra de X, regra de 3, né? X para 1 ml vai dar 20 miligramas por ml. Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? 2% quer dizer 20 miligramas por ml. Se eu tiver Coca-Cola a 2%, eu tenho 20 miligramas de Coca-Cola por ml. Se eu tiver mate a 2%, eu tenho 20 miligramas de mate por ml, tá? Então, isso é importante você entender. Esse 2 não vai mudar, ele é fixo, certo? Esse cálculo. Só que o nosso tubete não tem 1 ml. O nosso tubete tem 1,8 ml. Então, dentro do nosso tubete, se você tiver lidocaína 2%, sempre nós teremos 36 miligramas. Sempre, inevitavelmente, vai ter 36 miligramas ali dentro, certo? E se for Coca-Cola 2% dentro do nosso tubete, a gente vai ter 36 miligramas de Coca-Cola dentro do nosso tubete, tá? Se a gente sabe que a dose máxima, né, da lidocaína a 2%, da lidocaína em geral, é 4,4 miligramas por quilograma de peso, eu vou fazer o cálculo. 70, que é o que o meu paciente pesa, vezes o 4,4, qual é o máximo que esse paciente de 70 quilos pode tomar? Independente dele ser menino, menina, independente, é feito pelo cálculo, certo? Ele dá 308 miligramas. Mas o que a gente falou? Não podemos ultrapassar a dose máxima de 300. Então, se eu fiz um cálculo e deu 308, eu sei que tem que ser 300.
Então, isso eu já posso te adiantar, gente. Qualquer paciente seu acima de 70 quilos, você sabe que você vai usar o cálculo de 300 miligramas. Mas se for muito magrinhozinho, você precisa fazer o cálculo. 300 miligramas divididos por 36. Então, se eu tenho 300 miligramas e dentro do meu tubete tem 36, se eu dividir 300 por 36, quantos tubetes eu vou ter? 8,3 tubetes. Então, o máximo que eu posso dar em relação ao cálculo do sal anestésico num paciente de 70 quilos são 8 tubetes, certo? E para o vasoconstrictor? Eu vou fazer 2 cálculos para vocês. Então, aqui está o cálculo, né? Então, as dosagens máximas de cada um. E o primeiro cálculo que eu vou fazer é em relação a um paciente saudável, tá? Então, o paciente, para eu fazer esse cálculo do vasoconstrictor, eu não preciso de peso, porque é calculado conforme a consulta, certo? Eu vou usar lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil. Eu sei que 100 mil quer dizer 1.000 miligramas por 100 mil ml da solução anestésica, certo? Então, X está para 1 ml, porque eu quero saber quanto que tem em 1 ml. Depois eu vou calcular para dentro do tubete. Então, eu sei que sempre que eu tiver 1 ml de adrenalina 1 para 100 mil, eu sei que eu vou ter 0,01 miligramas de adrenalina. Vocês entenderam? Então, sempre que eu tiver adrenalina 1 para 100 mil, Coca-Cola 1 para 100 mil, mate 1 para 100 mil, eu vou ter 0,01 miligramas por ml. Mas, no nosso tubete, é 1,8. Então, no tubete de adrenalina 1 para 100 mil, eu tenho 0,018 miligramas dentro do tubete. Mas eu sei que esse paciente é saudável, um paciente asa 1. Então, ele pode usar 0,2 miligramas. Se em um tubete eu tenho 0,018, quanto eu vou ter? Quantos tubetes eu vou ter para eu chegar a 0,2, que é a minha dosagem máxima? 11,1111 tubetes. Então, resumindo, 11 tubetes. O que isso quer dizer? Se eu pegar esse paciente de 70 quilos, saudável, e fizer o cálculo só para o vasoconstrictor, eu acho que ele pode usar 11 tubetes. E aí eu faço o que com sal anestésico? Eu ultrapasso a minha dosagem máxima e eu faço uma reação de superdosagem. Então, isso é muito importante, isso é muito legal de vocês prestarem atenção, tá? Já o cálculo de um paciente cardiopata, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu sei que é 0,01 miligramas por ml. Eu sei disso tudo. E aí, eu faço o cálculo do seguinte. Aí, nesse cálculo aqui, eu resolvi fazer primeiro o cálculo da quantidade de adrenalina que eu posso, por ml. Então, eu tenho, se em 1 ml eu tenho 0,01 miligramas, quantos ml eu vou poder utilizar de adrenalina, sendo que eu só posso utilizar 0,04 miligramas? Eu chego à conclusão que eu posso usar só 4 ml, porque em 4 ml eu tenho a dosagem máxima de adrenalina. Então, se um tubete tem 1,8, quantos tubetes vão ter 4 ml? 2,2 tubetes, certo? Então, aí eu entro no ponto. Se eu tiver um paciente cardiopata de 70 quilos e fizer o cálculo pelo sal anestésico, eu vou achar que ele pode usar 8 tubetes. Mas, na verdade, esse paciente só pode utilizar 2 tubetes, por causa da adrenalina 1 para 100 mil. Mas, professor, eu preciso de mais anestésicos além de 2 tubetes. Ou você subdivide o teu procedimento, ou você utiliza anestésicos sem vasoconstrictores, para você não ter o risco de você ter uma alteração cardíaca importante nesse paciente. Ou você pode associar os anestésicos. Você não tem problema de associação de anestésicos. Eu posso usar, por exemplo, a mepivacaína sem vaso, faço a minha anestesia para ter uma durabilidade maior, para eu iniciar o meu procedimento, e se eu precisar de uma vasoconstricção periférica, eu utilizo um tubete de lidocaína 2% com adrenalina 1 para 100 mil, tá?
Então, esses cálculos, eles são extremamente importantes para a gente evitar situações como essas. Então, uma mulher que morreu por causa de uma infecção, uma menina que foi a óbito, um rapaz que morreu sendo anestesiado, né? A outra que engasgou, que não tem nada a ver com anestesia. Mas esse artigo, por exemplo, eu vou mandar esse artigo para vocês no nosso grupo do Telegram, para vocês avaliar, para vocês lerem, tá? Mas esse artigo, ele exatamente mostra isso. Ele é uma revisão de literatura de mortalidades associadas a anestésicos locais. É de um profissional muito bom, que eu gosto, que é o Eduardo de Andrade, né? Ele tem um livro de farmacologia maravilhoso. E ele mostra, através desses relatos, desses depoimentos, o acometimento desses pacientes, o erro na escolha do anestésico. Então, só para vocês entenderem, a gente está finalizando. O caso 1, uma paciente do sexo feminino, 50 anos, pressão arterial 130/80, exodontia de 6 elementos, a pessoa administrou 4,5 a 5 ml de lidocaína 2% com norepinefrina 1/25.000. A pressão arterial já não estava no ideal, né? Já estava um pouquinho acima, certo? E aí, o que você tem? Cefaleia intensa, vômito, entrou em estado de coma e faleceu. Então, a escolha da norepinefrina não era o ideal. Não precisava ser extraído 6 elementos de uma vez só, ok? Qual a causa provável? Superdosagem de noradrenalina. No caso A5, que é um caso de uma criança, de um adulto, né? Sexo feminino, 68 anos, com história de angina do peito. Apresentando um estado de angina aguda para extração de 28 dentes. Nós temos 32 dentes na boca. Então, ela foi extrair todos os dentes em uma única sessão. A pessoa utilizou 13 tubetes de 2,2 ml, não é o tubete de 1,8 que a gente tem aqui no Brasil. Então, esse é um caso fora do Brasil. 2,2 ml de lidocaína 2%, com epinefrina 1/100.000. Não satisfeita, achou que não estava sendo suficiente, fez mais 4 tubetes de mepivacaína 3% durante 20 minutos. O paciente entrou em convulsão e foi a óbito devido a uma parada cardíaca. Superdosagem absoluta de lidocaína e mepivacaína. Uma criança de 6 anos, pesando 25 quilos, com indicação de tratamento de 19 dentes numa única sessão. Como medicação pré-anestésica, foram administrados óxido nitroso e oxigênio. Além disso, foi feito 1 milhão de coisas, utilizaram 9 tubetes de lidocaína para uma criança pesando 25 quilos, gente, fazer 19 dentes. Não tem como, né? Então, essas análises, essas dosagens, elas nos mostram o quê? Que, embora seja muito raro, gente, é a conclusão desse artigo, os casos fatais decorrentes do uso incorreto das soluções anestésicas, a gente tem que observar que muitas das vezes essa morbidade, né, esse óbito e às vezes até essa complicação aconteceu por causa do conhecimento da solução anestésica estar errado, né? Principalmente a dosagem. Escolheu de forma errada, a gente precisa ter o conhecimento correto, escolher a técnica correta, saber da condição do paciente, né? Controlar a ansiedade desse paciente. Isso são informações importantíssimas para você evitar situações no seu consultório, certo? Então, gente, é isso que eu tinha para falar hoje para vocês. É uma aula bem intensa. Eu vou colocar lá o artigo no nosso grupo do Telegram. Eu indico vocês a